O nosso tema de hoje é o primeiro erro que te impede de pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Então, o primeiro erro que te impede de pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Quem tá vendo no gravado, comenta aqui pra mim que tá vendo no gravado, tá bom? É muito legal saber quem são as pessoas que estão aí verdadeiramente comprometidas a pagarem suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Bom, sobre o que eu vou falar aqui, né? O processo de endividamento, você bem deve saber que não é um processo que acontece do dia para a noite. Então, o processo de endividamento, ele nunca acontece do dia para a noite. O que pode vir a acontecer é a pessoa que tem dívidas demorar a perceber que está num processo de endividamento. Isso pode acontecer, que a pessoa está achando que aquele momento que ela está vivendo ali, que aquele processo que ela está vivenciando na vida dela é comum, é normal, que todo mundo é assim, que foi assim que seu pai te ensinou, foi assim que a sua mãe te ensinou, é assim que os seus amigos, né? É tão comum a gente chamar os amigos para sair, não tem dinheiro não, só dá para tomar uma cerveja. Prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. É muito comum que as pessoas tendam a demorar a perceber que estão num processo de endividamento. E o tema na aula de hoje, talvez você fale, Dati, mas eu já sei, senão eu não estava aqui nessa aula. Mas é importante eu falar para vocês, por quê? Ao detectar, quando a galera detecta, quando você muito provavelmente detectou que está num cenário de endividamento, por falta de conhecimento, por falta de informação, por várias carências que existem, que nós estamos aqui para suprir, a pessoa tende a cometer o erro que eu vou falar nessa aula. Então, assim, esse erro que eu vou trazer, ao você tomar consciência dele, você já está quebrando um erro que você faria que vai te atrapalhar no processo de pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. E antes de discorrer sobre ele, eu quero te dizer que se até essa aula aqui, se até hoje você cometeu esse erro, se você se identificar com o que eu vou falar aqui e entender que você cometeu esse erro já, está tudo bem. O primeiro passo para que nós possamos mudar de postura é identificar que existe um problema e que aquilo que nós estamos fazendo, ao invés de reduzir o problema, está aumentando o problema, tá? Aqui, eu não vou dizer que você não deve fazer nenhum movimento para sair das dívidas, que você não deve fazer nenhum movimento até brusco para sair das dívidas. Muito pelo contrário, o método Mais Dinheiro Zero Dívida, ele é um ataque rápido e intenso contra as dívidas. Só que as pessoas, muitas vezes, atacam as dívidas do jeito errado. Então, antes de eu falar, normalmente, sempre antes de eu abrir um assunto, antes de eu trazer, não é assim que você faz, eu explico por quê. Porque aqui, todo o conteúdo que você vai me ver assistir vai ser para fazer com que você pague suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, que você saia do cenário de não sei por onde começar, meu caso é muito complicado, eu acho que não tem solução, acho que eu vou viver o resto da minha vida pagando boleto, e vá para um cenário de, opa, estou conseguindo pagar minhas dívidas por um valor até 3 vezes menor e em um curto espaço de tempo, 10 vezes mais rápido do que eu conseguir sair das dívidas, você consiga pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor do que estão te cobrando hoje, sem passar por todo o sofrimento, perder tempo e dinheiro que eu perdi. E aí, quando eu começo a falar que o primeiro erro que uma pessoa comete na tentativa de sair das dívidas é ir atrás de mais dinheiro para cobrir as dívidas, para cobrir o cartão de crédito, para cobrir o cheque especial, para pagar a parcela do empréstimo, para pagar as contas atrasadas, é quando normalmente quem está me assistindo já prepara as pedras para jogar em mim. Porque as pessoas falam assim, minha filha, ô da GL, se eu não for atrás de dinheiro, como é que eu vou pagar as minhas dívidas? Se eu não for atrás de dinheiro, como é que eu vou fazer minha flow, né? E aí as pessoas até ficam com raiva de mim, às vezes, quando eu falo isso. Então, eu quero explicar um pouco aqui para você, por isso que eu comecei falando que muitas vezes quem tem dívidas demora a identificar que está com dívida. Vamos lá, vamos construir esse pensamento juntos, tá? Quando você começa num processo de ter dívidas, eu sei porque aconteceu comigo, né? Eu passei por isso. Com 17 anos eu fiz a minha primeira dívida. Então, assim, como é que é o processo da dívida? Eu não tenho dinheiro, só que eu tenho nome e tenho crédito. Então, por eu não ter dinheiro para realizar algo agora, existem opções de crédito no mercado para mim, e aí eu vou lá e faço o meu primeiro crédito,
que pode ser o parcelamento de um notebook, pode ser um dinheiro emprestado para fazer alguma coisa. No meu caso, eu peguei dinheiro emprestado com a minha sogra para que eu pudesse pagar o meu processo de emancipação no cartório, porque quando eu tinha 17 anos mais ou menos, eu tive que abrir conta em banco, e aí foi pedida a maioridade civil que faz lá no cartório, e eu não tinha dinheiro para pagar. E depois, a minha outra dívida foi o parcelamento de um notebook, né, que eu já comecei com 18 anos, com o notebook mais chique que tinha. Então, assim, quando você começa no processo de endividamento, nem sempre é por irresponsabilidade, nem sempre é até mesmo por falta de educação financeira, muitas vezes você está precisando de algo agora, você quer esse algo agora, então você foi atrás de crédito para conseguir resolver esse algo. Só que, ao longo da vida, né, ao longo da vida, da tua vida, dentro de um ano, dentro de 2 anos, coisas acontecem. E principalmente para os assalariados, que é em maioria aqui o público para quem eu falo, os assalariados têm uma oferta muito grande de crédito. Então, assim, é ofertado o cartão de crédito, é ofertado o limite da conta, é ofertado o empréstimo, é ofertado um cartão consignado, é ofertado CDC salário e todas as linhas de crédito, mais ainda o o financiamento do carro, o financiamento da casa. Então, o processo de endividamento normalmente acontece pelo acavalamento de dívidas, pelo emaranhado de dívidas que a pessoa vai adquirindo ao longo da vida, sem saber a taxa de juro, sem saber o prazo, sem saber o sistema de amortização ou o sistema de garantia daquela dívida em específico. Então, não é uma coisa única, normalmente, que traz o endividado até a dívida, mas existe um fator que é muito semelhante de uma dívida para outra. O que é esse fator comum? O fator é que você, muito provavelmente, alguém que você conheça que esteja com dívida, deu o passo de não tenho dinheiro para algo agora, mas tenho crédito. Então, é só eu ir atrás de mais crédito. E aí, a bola de neve da dívida vai começando a aumentar um pouco. Então, quando você entende que ir atrás de mais dinheiro, ir atrás de mais um empréstimo, de mais uma renovação de um consignado, de um agiota, de um parente para cobrir um buraco, nada mais é do que, por mais tempo, fazer essa bola de neve crescer. Então, você faz ela rolar por mais tempo e, além de fazer ela rolar por mais tempo, você faz com que ela aumente ainda mais. Todas as vezes que você faz uma renovação de um empréstimo, o empréstimo anterior é como se ele tivesse morrido. E aquele empréstimo que você já pagou várias parcelas morre e começa um outro empréstimo do zero. Quando você faz uma portabilidade com um troco, você pega a dívida que você já tinha, você vai quitar ela, né, através do processo de portabilidade lá que eles fazem e começa-se uma nova dívida. Então, quando eu trago esse erro aqui, eu não trago esse erro só para apontar o dedo na tua cara e falar assim, isso é um erro e você está endividado por causa disso. É para que você tome consciência. É claro que, principalmente, eu vou discorrer aqui o que você precisa fazer, já que ir atrás de mais dinheiro não é a solução. Mas antes de eu te mostrar o que você deve fazer, eu preciso e devo lhe mostrar o que você não deve fazer. E aí, quando você entende que esse caminho que você trilhou, de sempre que você precisava de algo, sempre que você não tinha dinheiro para algo, você ia atrás de mais dinheiro, foi o que te trouxe até aqui. Se você me perguntar, Dagi, como é que você conseguiu a arte de dever 100 mil reais aos 24 anos? Não foi uma dívida única. Primeiro, eu fiz esses endividamentos que eu falei, de pegar um empréstimo para me emancipar, depois para comprar o meu computador, depois eu entrei no cheque especial, depois eu estourei o cartão de crédito, depois a minha irmã fez um consignado para mim, para pagar o cheque especial e o limite da conta, aí esse limite voltou, eu voltei a usar, depois eu peguei um consignado, depois outro consignado, e isso foi dos meus 17 até os 24. Na minha última dívida, eu transformei uma dívida de 30 mil reais, que eram todas as dívidas que eu tinha, numa dívida única, que virou uma dívida de 89 mil reais. Nunca vou esquecer esse valor, 48 vezes de 1.865 reais. E aí, logo depois disso, junto com o meu carro, dava mais de 126 mil reais. Ou seja, desde os meus 17 anos, por falta de educação financeira, o que eu vim fazendo achando que eu estava fazendo certo? Faltava dinheiro, pegava dinheiro.
E aí, quando eu trago isso, eu quero dar alguns exemplos para vocês, tá? Normalmente, quando os meus alunos começam a aplicar o meu método, que eu vou abrir para vocês aqui algumas etapas desse processo de parar de fazer do jeito errado e começar a fazer do jeito certo, a primeira pergunta que é claro que eles fazem é: como é que eu posso ir atrás de crédito para resolver minhas dívidas, sendo que eu estou com um score baixo? Como score, para quem não sabe, é a nota de crédito do Serasa, é como os bancos te avaliam como pagador, tá? Então, normalmente, quem está com dívida e está com o nome limpo tem um score baixo, e quem está com dívida e está com o nome sujo também tem um score baixo, e além disso, um nome restrito. E aí, o meu aluno, né, até mesmo os meus seguidores aqui, eles chegam: minha filha, como é que eu vou fazer esse negócio de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor, se banco nenhum vai me emprestar dinheiro, porque eu estou com o nome restrito ou porque o meu score está baixo? Como é que eu vou conseguir essa mágica de pagar minhas dívidas por um valor até 3 vezes menor? A grande questão é que, para que você consiga pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, você não precisa ir atrás de mais dinheiro. Esse é o ponto. Por quê? Antes de você pensar em pegar mais dinheiro, que é o que você vem fazendo até aqui, que muito provavelmente te trouxe até aqui, a gente precisa muito, pelo contrário, te colocar numa outra rota de olhar para as dívidas que você tem e ver o que pode ser feito com essas dívidas. Então, se até hoje você pensava assim: opa, esse negócio de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor não é para mim, porque eu não tenho como pegar empréstimo, porque meu nome está sujo, porque só tem jeito de sair da dívida com mais dinheiro. E é por isso que eu trouxe esse erro e falei assim: eu vou dar uma aula específica sobre isso, para que as pessoas entendam. Talvez você olhe para as dívidas que você tem, seja porque elas são com garantia no teu salário, ou porque elas são com garantia na tua casa, no teu carro, ou porque é aquele cartão de crédito que você paga ele e volta a usar. O limite da conta que você cobre quando cai o salário e volta a usar. Você se sente encurralado, você se sente sem saída, você se sente sem opção. Por quê? Porque tudo que você sabe fazer é ir atrás de mais dinheiro. E aí, como todos os seus limites já estão tomados, nenhum banco mais te empresta dinheiro, você se sente encurralado, sem opção, sem saber por onde começar, achando que seu caso não tem solução. E tendo ido dormir todos os dias com essa convicção de que o seu caso não tem solução. Ao começar a te ajudar a reprogramar isso em você, e não é reprogramação motivacional não, galera. Eu vou conseguir. Não, é método, é passo a passo, tem jeito de fazer. Mas antes da gente começar a entender o que precisa ser feito, é preciso entender o que não deve ser feito. E vou contar uma coisa para vocês. O seu cérebro, como ele já está tão habituado a fazer do jeito que você está acostumado a fazer, ele vai tender a te boicotar nesse processo. Do tipo assim: vou começar a fazer então o que essa menina fala, né? Vou começar a colocar em prática. E aí, quando surge o primeiro obstáculo, quando surge o primeiro problema, você vai falar: não, quer saber? Eu vou ligar lá no meu pai e vou pedir para ele me emprestar. Eu vou ligar lá no Banco do Brasil, eu vi lá que tem uma margem liberada e aí eu vou fazer um empréstimo. Ou então, como estão escrevendo aqui nos comentários: eu só preciso de 5 mil. Você não precisa de mais dinheiro para pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. E o quanto antes você entender isso, melhor vai ser para sua vida. Porque talvez você saiba ou talvez não. Mas no nosso país, 60% das pessoas que limpam o nome voltam a dever. Eu estou dizendo que uma pessoa, se eu pegar 10 pessoas e limpar o nome dessas pessoas, der o dinheiro na mão delas, e em 60%, ou seja, 6 pessoas desse grupo de 10 pessoas vai voltar a ficar com o nome sujo. Isso é estatística, não sou eu que estou inventando. Você pode jogar no Google que você vai achar essa notícia. Então, mais dinheiro é pelo contrário, é o veneno que vai fazer você se endividar ainda mais. Então, Daj, o que eu tenho que fazer? Primeiro ponto que você precisa fazer é assumir a postura e a responsabilidade por ter chegado até aqui. E eu não estou falando de culpa, eu estou falando de responsabilidade. Se tem algo que eu falo em toda aula minha troque a culpa por responsabilidade. Você é adulto, grande, capaz e tem a possibilidade de fazer tudo diferente a partir de agora e reconstruir o que foi construído com uma base errada. Você pode começar do zero. Não vou dizer do zero porque você tem um legado, né, que foi deixado, que são as dívidas. Mas eu sempre ensino para os meus alunos, é o eu de agora
que vai deixar a culpa de lado e vai falar: eu não sou mais criança, eu não vou ficar chorando, lamentando porque eu tenho dívida. Não sou bandido, não sou vagabundo, não sou ladrão, eu vou começar a pagar minhas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Qual que é o meu próximo passo? Ah, não deu aqui? Qual que é o meu próximo passo? Então a gente começa por aí, entendendo que a necessidade que você tem, é você quem tem, de assumir a postura, parar de se colocar diante da dívida com um padrão de, eu não gosto de usar essa palavra, mas de vitimização, de meu Deus, eu tô lascado, porque muito provavelmente isso é o que você tem escutado do teu meio, isso é o que você escuta de todo mundo ao teu redor. Se eu passar numa avenida, todo mundo vai perguntar assim: e aí, tudo bem? Ah, tirando dinheiro, tá tudo bem, né, Daj? Essa é a resposta que muita gente fala às vezes, né? Principalmente quem não sabe que eu sou educadora financeira. Porque eu falo assim: meu, se tu tá com saúde, se tu tem trabalho, se você tem vontade de trabalhar, vontade de gerar renda, o problema a gente resolve. Então a gente coloca ali postura. E aí a gente vai para um segundo momento, que é entender que não vai ser indo atrás de mais dinheiro que eu vou conseguir pagar minhas dívidas por um valor até 3 vezes menor, que muito pelo contrário, isso é um erro que faz com que eu me embole ainda mais em mais dívida, em mais juros, por mais tempo. Pode até me dar uma sensação de alívio imediato. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fiz o refinanciamento das minhas dívidas, durante 60 dias eu falei assim: ai, que bom, tudo pago. Nossa, agora eu fiquei com uma parcela só. Só que aí, quando veio essa parcela, depois de 60 dias, eu vi que mal ia sobrar para eu pagar o aluguel, porque a parcela era muito alta. Mas o meu carro ia todo o meu salário para pagar a conta. Faltava até para ir no mercado, muitas vezes. Não faltava, não vou dizer que faltava, mas era contadinho. Eu sempre falava, tinha que trocar carne por frango, porque não dava para comprar carne, não. E aí, agora que eu entendo isso, né, a próxima pergunta que as pessoas fazem é: o que eu faço então? E aí eu sempre falo que eu divido, né, as ações que você vai precisar tomar ao longo dessa jornada em pilares, em etapas, em passos que você vai fazer, né? Para quem talvez não me conheça ainda, eu sempre falo: um passo por dia, uma atitude por vez. Você olhando para esses pilares, eu até já falei um para eles aqui, que é trocar responsabilidade por culpa. Né? Trocar culpa por responsabilidade. É você deixar a culpa, é você deixar a vergonha, deixar o medo, não vai ser do dia para a noite, e assumir a responsabilidade. Depois disso, antes de pensar, antes de imaginar que você tem que ir atrás de mais dinheiro, nós vamos partir para uma boa faxina financeira. É hora de começar a ver para onde o seu dinheiro está indo. Ele está indo para juro de banco? Tá. Ele está indo para taxa de banco? Tá. Ele está indo para anuidade de cartão? Tá. Ele está indo para desperdício, para acúmulo, para gasto que talvez você nem saiba que você tem? E aí a gente faz uma boa faxina financeira. Antes, olha só, então não vou atrás de mais dinheiro. Opa, uma boa limpeza na minha vida financeira. E aí, quando você deixou de ir atrás de mais dinheiro e começa a vasculhar aqui dentro da sua casa, e aí eu falo casa física e também as suas contas, os seus gastos, os seus cartões, aonde que está escorrendo dinheiro, né, sendo desperdiçado, que muitas vezes você nem sabe. E eu cito muitos produtinhos bancários, as vendinhas casadas que acontece ali no banco, os segurinhos que são embutidos nos empréstimos, que alguns até são obrigatórios, mas a grande maioria não são. E aí você vai começando a entender, e antes, então, já deixei de ir atrás de mais dinheiro para fazer uma boa limpeza na minha vida financeira. E aí eu vou pro próximo. Qual é o próximo? Antes de pensar em pegar dinheiro para resolver essa dívida, ou seja, antes de ir para a farmácia comprar remédio para resolver esse problema de saúde, eu vou entender o que é esse problema de saúde. É dívida de quê? É consignado? É atrelado ao salário? É com garantia de imóvel? É com garantia de carro? É empréstimo sem garantia? Cartão de crédito? Cheque especial? É dívida de escola? Dívida com parente? Dívida com agiota? Dívida de PTU e PVA? Dívida com a Receita Federal? Dívida com condomínio? Dívida com escola? Né? Acho que eu já até falei escola. Do que é essa dívida? O que acontece se eu pagar ou se eu não pagar? O que está acontecendo com essa casa? Esses dias entrou uma moça aqui que estava desesperada por causa da casa. Eu falei: calma, você pode ficar até com 2 parcelas atrasadas da casa. 3 não, mas 2 pode. E às vezes a pessoa está se matando ali, sendo que ela pode economizar a energia dela para conseguir resolver uma coisa agora e outra depois.
Um passo por vez, uma atitude por dia. Essa é a minha frase, é meu jargão aqui, né, que eu sempre falo. E aí, quando você, antes de ir atrás de dinheiro, antes de ir atrás de atacar as dívidas, você entende que é necessário você entender cada uma das suas dívidas. Quanto que eu peguei? Quanto que eu já paguei? Qual que é o juro desse negócio? O juro efetivo, o juro nominal? Se está parcelado, se está em dia, se está em atraso. Quantas vezes eu já rotacionei esse cartão e reparcelei ele, e aí você vai sair de mais uma escuridão. Então a gente tirou você aqui da primeira escuridão, que era achar que tudo que você precisava era mais dinheiro, tiramos você da segunda escuridão, que é tomar consciência se seu dinheiro está sendo desperdiçado em taxas bancárias, produtos bancários, sai da terceira escuridão, que é entender suas dívidas. Ter coragem de fazer um dos exercícios mais desafiadores que eu tenho certeza que todo endividado tem que passar e é o mais desafiador de todos, que é fazer um bom levantamento das dívidas. Entender quanto está devendo. Não é a primeira coisa que você faz, mas também não pode nunca fazer. Eu conheço muitas pessoas e várias pessoas que entram ao vivo comigo falam que quando começa a levantar as dívidas chora, não tem coragem de continuar, se assusta. E aí, olha só esse tantinho de coisa que eu te falei, que já parece bastante coisa, que você faz antes de ir atrás de solução financeira, dinheiro para cobrir dívida. Então, assim, eu posso garantir para você, depois de muito aprofundar na tua dívida, que você vai pensar em pegar dinheiro. Hoje uma aluna minha me perguntou assim, né, eu tenho uma aula no meu método, que eu falo lá, faça portabilidade, eu falo bastante de portabilidade aqui no meu perfil, é uma das primeiras coisas que os meus alunos fazem, e aí ela falou assim, Tagi, eu entendi, mas eu não entendi. Por que eu não posso pegar um troco? Porque o banco estava falando para ela assim, né? Não, dona Maria, faz a portabilidade, pega 10 mil reais. Aí a senhora resolve outra dívida. Não é que a Maria não possa pegar um troco. Eu até respondi para ela, Maria, você pode, mas você não deve. Porque fazer a portabilidade, pegar um troco de cara, é manter o mesmo padrão que te trouxe até aqui. Você não precisa de um troco agora. Resolve uma dívida primeiro. Ainda tem um monte de atividade que você precisa fazer, ajustes que precisam ser feitos, cancelamentos, várias coisas que você precisa fazer de outras dívidas. E não é urgente pegar 10 mil reais para cobrir um buraco. É claro que vão existir casos em que a pessoa, por exemplo, está no desespero ali, precisa de 2 mil reais, porque senão vão tomar a casa dela. Aí existe uma razoabilidade de pegar um troco, mas manter o mesmo comportamento pode parecer que está tudo bem, afinal a taxa vai ser mais barata, afinal eu consegui trocar uma dívida, mas não está tudo bem, porque ao você fazer esse movimento, você mantém o mesmo padrão que te trouxe até aqui. Então, por mais que pareça ok, né? Ah, que legal, vou reduzir o juro e ainda vou pegar um troco. Ah, que legal. Não é legal, porque você mantém o mesmo padrão. E isso é difícil de explicar no nível racional, porque financeiramente falando, parece que é um ótimo negócio, mas não é um ótimo negócio, porque aumenta o seu endividamento. E aí, quando você começa a movimentar suas dívidas, sem precisar pegar mais dinheiro emprestado para isso, as soluções começam a aparecer igual quando você abaixa para olhar debaixo da cama e vê que está com pó. Eu morro de rir porque eu sempre acho exemplo sobre dívida dentro de casa. Eu sempre falo, se você parar para pensar, não é todo dia que a gente abaixa debaixo da cama para ver se está com pó. A gente arruma a casa, a gente passa aspirador, a gente limpa banheiro, a gente lava a roupa, a gente faz tudo. Mas a gente não é com frequência que a gente fala assim, deixa eu abaixar debaixo da cama para ver se tem um pó. Não é comum. Não é comum, a gente não faz isso todo dia. Ah, acordei hoje com uma vontade de ver se tem pó debaixo da cama. Da mesma forma, você não acorda super motivado para entender suas dívidas, para ir vasculhar se contrato que você fez há um ano atrás, há um ano e meio atrás, tá caro porque o juro melhorou, porque o cenário financeiro do país mudou, porque às vezes entrou um convênio novo lá no teu órgão, às vezes tem um outro banco que chegou com uma posição, uma proposta muito melhor, às vezes ali onde você está morando surgiu uma oferta diferente.
Eu foco muito a minha atenção nas aulas em entregar conteúdo de valor para vocês, entregar informação útil. E uma das coisas que me faz não ler os comentários, às vezes, aqui durante a aula, é ver o quanto existem pessoas que me escutam, mas não me ouvem. Eu falo sempre isso, pessoas que me escutam, mas não me ouvem. Existe uma diferença imensa em escutar e ouvir, né? O interfone acabou de escutar, eu só escutei. Eu não ouvi, eu não fui lá ver quem era, eu não falei, gente, peraí que eu preciso lá atender o interfone. Por quê? Porque não era uma prioridade para mim. Galera, tira a roupa do drama, tira a roupa da vitimização, você é capaz de resolver, tem solução, os meus alunos conseguem, eu consegui, todo dia pelo menos eu posto alguma coisa, alguma história de algum aluno que conseguiu pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor e ainda tem as pessoas que vêm e escrevem comentário, ó céus, ó vida, ó meu Deus, e isso é muito importante eu dizer aqui, porque eu não tô aqui batendo em quem tá fazendo esse comentário, eu tô te ajudando a enxergar que muito provavelmente, como mesmo eu falando disso constantemente aqui, certamente você já me ouviu, talvez você me escutou e não me ouviu. Então, quando eu falo que é um erro pegar dinheiro emprestado para cobrir dívida, para tampar buraco, é por isso. É porque muitas vezes a pessoa escutou, mas não ouviu. Porque na cabeça de quem tem dívida, a justificativa que ele tem para pegar mais dinheiro, para cobrir aquele buraco, é muito maior do que qualquer educador financeiro ou qualquer pessoa possa falar. E é por isso que eu bato nessa tecla, porque eu sei que se você sair dessa aula e a próxima vez que te oferecerem dinheiro, igual oferecem doce para criança, você vai falar assim, não agora, eu vou pensar, vou avaliar as minhas contas, vou me aprofundar na minha vida financeira, vou entender muito bem, tintim por tintim, antes de fazer outra dívida, se eu realmente preciso disso. Porque agora eu sou grande, adulto, responsável, dono das minhas escolhas, não sou mais marionete de instituição financeira, vou usar os bancos ao meu favor. Os bancos não são ruins, eu falo ruins, eu sempre falo isso nas minhas aulas. Banco não é ruim, banco é uma instituição financeira com fins lucrativos. Então eles vão fazer de tudo para ter fins lucrativos, é a finalidade dele. Banco existe para gerar lucro. Banco não é entidade filantrópica. Banco não é ONG. Banco não tem que te ajudar. Banco não tem que amar você, cuidar de você. Vocês têm negócios em comum, é um acordo, é uma coisa ali, eu te ajudo, você me ajuda, você deixa seu dinheiro aqui, eu te pago um juro, eu te empresto um dinheiro e te cobro um juro por isso, é capitalismo, e tá tudo bem, banco nenhum é filho da mãe, eles fazem umas coisas lá que não estão muito legal assim, mas tá tudo certo, se a gente souber os limites é só a gente dizer não, obrigada. Banco não é explorador. Banco, ele simplesmente entende onde ele está pisando e a partir do momento que ele entende aonde ele está pisando, olha só, a partir do momento que ele entende onde ele está pisando, ele vai para cima com as técnicas de negociação. E o problema é que normalmente você entra no campo de batalha sem saber jogar esse jogo. E é por isso que eu tô aqui. Ao invés de falar, nossa, meu adversário é explorador. Não, cara, como é que eu aprendo a jogar e falar a língua dele? Como é que eu aprendo a sentar na mesa e falar a língua dele? Como é que eu aprendo a ir atrás da documentação da minha dívida, fazer o levantamento da minha dívida e falar a linguagem que o banco entende? Hoje mesmo eu postei nos stories. A minha aluna, que é até o superintendente do banco, ligou para ela. Por quê? Ela aprendeu a falar a língua dos bancos. E assim, o objetivo dessa aula é muito claro, galera, explicar para vocês que você não precisa de mais dinheiro para pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. É um erro muito grave, é o maior erro que o endividado comete, de pensar e sempre se matar, pensar em vender casa, pensar em vender carro, pensar em pegar mais empréstimo, juntar a dívida numa parcela só, sacar o FGTS, refinanciar a casa, refinanciar o carro, porque ele precisa de 5 mil, porque ele precisa de 10 mil, porque ele precisa de 50 mil, porque ele precisa de 90 mil, como as pessoas escreveram. Então, entenda que existe uma forma mais eficiente, existe um jeito mais rápido, existe um jeito mais fácil, existe um jeito mais simples. Estou dizendo que é mamão com açúcar, que é milagre, fórmula mágica? Não, muito pelo contrário. Pegar um dinheiro emprestado e tampar o buraco é 10 mil vezes mais gostoso, quando você tem essa possibilidade, do que resolver o problema, do que ir atrás de resolver o problema. E Daj, o que eu faço então? Eu assisti essa aula sua aqui, o que eu faço? Então, olha só, vou recapitular aqui os passos que você deve fazer.
Primeiro ponto, né? Todas as vezes que eu dou uma aula um pouco mais teórica, eu mesmo me cobro para falar assim para vocês, ó, sai daqui e faz isso, porque eu falo, ninguém vai entrar numa aula minha para ficar ouvindo encheção de linguiça. Vocês vão sair daqui e vão executar algum passo, e vai depender de quem está assistindo ter a determinação de ir lá e aplicar. Então, assim, ó, o primeiro ponto, escreve num papel, eu decido fazer diferente a partir de agora. Eu decido fazer diferente a partir de agora. Ponto. Para com esse negócio de eu tô lascada, meu Deus, eu tô muito endividada, eu tô enrolada. Para de falar isso sobre você mesmo. Porque ao falar isso, o que isso te ajuda? Eu tenho uma aula no meu método que chama Forças e Fraquezas. Eu falo, o que isso te ajuda? Falar que você é burro, que você é sem noção, que você foi irresponsável, que o banco é filha da puta, que não sei o que lá, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Isso não te ajuda. Foca a tua energia, a tua postura, a tua linguagem de se posicionar em o que eu faço para resolver? Não importa o que aconteceu no passado, não importa se alguém te enganou, se alguém pegou seu nome emprestado, se seu marido, se seu ex-marido, se sua filha, se seu irmão, não importa. É o teu nome, é o teu CPF. E eu tenho certeza que lá no mais profundo eu seu, tem desejo que você tem, seja de quitar todas as dívidas, seja de ter sua casa, seja de ter seu carro, seja de dormir em paz, seja de dar o melhor para sua família. Então, a partir do momento que você entendeu isso, segundo passo, a gente precisa começar a vasculhar a tua vida financeira. E isso vai exigir organização. A gente vai falar bastante disso ao longo dessa semana. Eu não vou mergulhar na faxina financeira aqui, mas é o segundo passo. Uma boa faxina financeira. Um bom aprofundamento para entender cadê o dinheiro que você acorda todo dia para ir trabalhar e ganhar. Esse final de ano agora, acho que eu fiquei uns 15 dias, assim, meio que marcha lenta, né? E aí eu ficava assim, né? Nossa, parece que eu não tô trabalhando, gente. Aí eu falei, gente, que sensação, parece que eu não tô trabalhando, né? E eu tava fazendo várias coisas e tal, mas eu sei que você acorda de manhã, faz suas coisas, cuida da sua família, alimenta a sua casa, arruma a sua casa, vai pro seu trabalho, entrega a sua função. Cadê esse dinheiro? E aí, quando a gente vai para essa faxina financeira, a gente descobre tanta coisa. E eu quero te incentivar, agora que você chegou na Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, começou a assistir minhas aulas, é você começar a dar valor para R$1, para R$2. O que é esse 1,20 que descontou aqui do meu Banco do Brasil? O que é desses R$10? O que é esses R$5 de SMS? O que é isso aqui? Seguro prestamista, seguro não sei lá o quê. E começar essa busca. Você pode imprimir alguns extratos, você pode pegar as 3 últimas faturas, os 3 últimos extratos, pode ir atrás de contrato de dívida, de documento de evolução de dívida, e aí você começou a faxina financeira, é quase que um movimento natural você começar a vasculhar suas dívidas e começar a entender que o consignado dá para fazer portabilidade, começar a entender que o crédito pessoal tem opções de trocar de dívida, tem opção de, às vezes, postergar essa dívida para depois, que o cartão de crédito e o cheque especial que te sufocam são maus, são coisas que têm ruins na sua vida que precisam ser cortadas pela raiz. Quando a gente começa a entender que dívida com parente, dívida com agiota te sufoca, quando a gente começa a entender que dever escola de criança, dever condomínio, te gera vergonha, te gera constrangimento, quando você entende que seu carro pode ser preso porque está com o imposto atrasado e todas as outras consequências que cada dívida tem, e você começa a ver uma luz, porque existe possibilidade de resolver todo tipo de dívida pagando por um valor até 3 vezes menor. Realmente é a visão de, opa, pera, o jeito que eu fiz até aqui não funcionou, eu preciso buscar um jeito diferente de fazer. E aí, quando você fez, eu quero encerrar a aula falando isso, finalizar essa parte de conteúdo técnico aqui com vocês falando isso. Quando você entendeu essas etapas, você começa a estar pronto e pronta para entender se você vai fazer essa caminhada com ajuda ou sozinho. E é importante eu dizer isso. Essa semana eu vou bater duro nessa tecla, porque depois de mais de 3, quase 4 anos aí dando aula, se tem uma convicção que eu tenho é que a primeira coisa que você precisa entender é se você vai andar sozinho ou não. Depois que eu expliquei a estrutura do processo para você, né? Decisão, faxina financeira, levantamento e ataque às dívidas, esse é o fundamento de tudo que eu falo aqui. E aí, conforme você vai levantando essa série de coisas, você vai falar, opa, peraí, eu vou sozinho, eu vou acompanhado. E acho que esse vai ser a coisa que vocês mais vão me ouvir falar aqui. Porque se você decidir sozinho, você vai ter que ter um plano para ir sozinho. E se você decidir acompanhado, você vai ter que ter um plano para ir acompanhado. Você vai ter que escolher quem vai ser o mentor que vai te ligar e te guiar, quem vai ser a pessoa que você vai ouvir e principalmente quem você vai deixar de ouvir.
Porque eu percebo que com a internet, né, assim como eu estou ao vivo agora, deve ter um monte de gente ao vivo agora, cada um falando uma coisa para um público diferente, destinado para um tipo de pessoa. É por isso que eu sempre falo e repito assim, ó, você pegar uma aula minha do começo ao fim, você vê eu repetindo. Eu ajudo pessoas que são assalariadas a pagarem as dívidas por um valor até 3 vezes menor. É o público que eu ajudo, é para quem eu falo aqui. Então, se você hoje tem salário, seja de um emprego público ou seja de um emprego privado, tá devendo cartão de crédito, cheque especial, consignado, cartão consignado, qualquer dívida, eu tô aqui para te ajudar. É isso que você vai ouvir aqui, é isso que você vai encontrar aqui. E é essa jornada que eu te falei. Toma essa decisão. Toma essa decisão, porque a aula que eu fiz hoje é com o objetivo de falar assim, ó, quem realmente quer, decide, coloca na agenda, marca a hora, começa a fazer. E eu falo uma coisa sempre, não é de pergunta em pergunta, de diquinha em diquinha que você vai conseguir pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Você vai precisar de um processo. E aqui eu já estou te dando um direcionamento. Você vai sair dessa aula aqui, você vai deixar aqui nessa aula, assume esse compromisso comigo, você vai deixar aqui nessa aula o seu eu reclamador e vitimizador. Toda vez que vier vontade, tipo assim, ai meu Deus, mais uma vez eu não tenho dinheiro para tal coisa. Opa, peraí, eu tô resolvendo. Eu tô decidindo fazer diferente. Eu tô aqui comprometida a ir para frente. Beleza, aí você entendeu. Segunda coisa, peraí, cadê meu extrato? Cadê meus cartões? Cadê minhas coisas? Cadê? Né? Cadê meu dinheiro que eu trabalho todo dia? Vamos para uma boa faxina financeira, entender se está tendo desperdício, entender se você está sendo enganado porque não leu o contrato, porque não prestou atenção no que contratou no banco e tá tudo bem, você não sabia, agora vamos fazer diferente, você decidiu fazer diferente. Peraí, quais são as minhas dívidas? Vamos começar a rascunhar. Não precisa de planilha, não precisa de nada. Papel, caneta e força de vontade. Banco tal, banco tal, banco tal, banco tal. Tô devendo isso, tô devendo para fulana, para Beltrana. Vai olhar o papel e vai dar vontade de sumir dali do que encarar aquilo. Mas lembra lá, passo 1, eu decidi fazer diferente, bora. E aí depois você vai para mais um passo. Entender as dívidas. E quando chegar o momento de você decidir se você quer ir sozinho ou acompanhado, eu te aviso, né? Quem está desempregado também consegue. Sabe por quê? Estar desempregado é condição, não é o seu estado da vida inteira. Você não é isso, você está. É diferente, você não é endividado, você está endividado. Algo que eu falo muito para quem tem dívida é, ó, respira, você não é endividado, você está com dívida. Então, passo prático da aula de hoje. Decisão. Não vai ser indo atrás de mais dinheiro que você vai conseguir pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Decida fazer diferente e para de correr atrás de mais refinanciamento, mais empréstimo, mais agiota, mais dinheiro com parente, mais juntar tudo numa parcela só, mais vender casa, vender suas coisas que você ralou tanto para conquistar para isso. Passo número 2, começar a olhar para onde está indo o dinheiro que você trabalha tanto para ganhar. Passo número 3, começar a levantar suas dívidas. E eu coloquei como passo número 4 aqui, começar a entender se você vai querer andar junto ou vai querer andar sozinho. E eu não recomendo que ninguém trilhe o caminho horrível que eu trilhei de passar por tudo isso, que é esse processo de sair das dívidas sozinho. Então, beijo, tchauzinho!